Olá, estamos novamente aqui com mais um episódio do podcast Sinap no Ar, que é produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. E hoje temos uma entrevista muito interessante para falar do que? Nada mais, nada menos do que saúde, bem-estar, mente e sucesso. Nós vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre viagens. Nada mais, nada menos do que um empresário que possui já aproximadamente 20 anos no mercado de viagens, através da sua empresa de sucesso, que é a Viagem com Estilo, com o Eric Cabral. Eric, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? É um prazer enorme fazer parte aqui do podcast de vocês, contribuir. Muito obrigado. Conversar aí para saber o que vocês querem saber. E nós queremos saber muita coisa. Tanto eu, que estou aqui lhe entrevistando, porque é um assunto que interessa tanto para mim e também para muita gente. Porque é algo que é bom, é algo que é prazeroso, é algo que nos satisfaz, que é poder viajar. Porque através da viagem nós buscamos também, além da saúde mental, o conhecimento, né? Então hoje você possui a empresa Viagem com Estilo, que é uma empresa de grande sucesso no ramo de viagens, né? E você com 20 anos de mercado. Como é isso, Eric? Você poderia falar um pouco dos seus trabalhos realizados através da Viagem com Estilo para nós? A Viagem com Estilo nasceu numa proposta de entrar no mercado para trazer facilidade, principalmente. Então, quando eu comecei no turismo, a gente tinha um outro cenário, era um outro mercado, era um outro público, inclusive, de pessoas que viajavam. 20 anos atrás, a viagem era entendida como um luxo, né? Então, pessoas com mais poder aquisitivo que viajavam e pessoas que tinham a ideia de que a viagem era um benefício de pessoas com mais dinheiro. Conforme as coisas foram passando, o acesso, a informação principalmente foi chegando, a viagem foi se tornando, principalmente nos últimos 12, 15 anos, um artigo de necessidade para a saúde mental, principalmente. Então, eu posso dizer que pouco menos de 10 anos para cá, a viagem tem se tornado um item de necessidade para a qualidade de vida, né? E isso é um dado importante porque o Brasil cresce aproximadamente 25% em emissão de pessoas para o exterior todo ano, né? O ano passado foi mais de 40 milhões de pessoas, embarques, na verdade, do Brasil para o exterior. Então, esse dado já mostra o tanto que é interessante, o tanto que é importante a viagem, principalmente de lazer, para as pessoas anualmente, né? E o quanto que ela foi entrando no cenário de interesse e de investimento, porque ela é, de uma certa forma, um investimento para a qualidade de vida. E a gente entrou numa lacuna que buscava tentar facilitar o acesso para mais pessoas, porque no mercado tradicional de viagem, o que acontecia é que o financiamento ele era muito restrito. Então, ou você tinha que ter um cartão de crédito com um volume muito alto de valor, um valor muito alto disponível, ou você tinha que ter crédito para uma boletagem em vários bancos, assim, o que não acontecia, porque o boleto bancário não era uma realidade em 90% das agências de viagem. Então, quando nasceu a Viagem com Estilo, a gente vinha justamente nessa lacuna, facilitar o acesso, a compra principalmente, e facilitar o financiamento dessas viagens, para que mais pessoas conseguissem viajar. Então, a minha proposta inicial sempre foi criar um caminho de financiamento para que as pessoas que tinham menos limite bancário ou limite de cartão conseguissem realizar um financiamento de viagem e realizar uma viagem mesmo sem, por exemplo, uma interferência de um juro absurdo, né? Há uns 15 anos atrás, um pouco mais, existia até uma linha de crédito da Caixa Econômica que era Turismo o nome, era um cartão que você fazia e ele tinha um juro muito caro para você fazer aquele financiamento, né? E nós entramos bem nessa, o nosso não tem juros, né? O nosso, na verdade, é uma vantagem porque a pessoa compra em 2025, por exemplo, vai viajar em 2027 e o valor é fixo, independente de qualquer variação cambial, por exemplo, que exista.
ela vai comprar o preço de agora e viajar no preço de agora em 2027. Então a gente entrou nessa lacuna, trazer acesso para mais pessoas. E aí nos últimos 12 anos que a gente tem operado basicamente com grupos, que é quando a empresa começou a segmentar exclusivamente para grupos, e nós alcançamos aí o Brasil inteiro hoje, com pessoas do Brasil inteiro viajando nos nossos grupos, a gente conseguiu fazer com que milhares de pessoas conseguissem realizar a viagem do sonho delas através do nosso modelo de pagamento principalmente. Acessível, fácil, sem juros e que também dá prazo, que é o que eles precisavam. Então a pessoa, por exemplo, que comprava com a gente em 2020, durante a pandemia, que foi onde a gente teve o maior crescimento da empresa, inclusive, viajou em 2022, né? Então, enquanto muitas empresas fechavam na pandemia em 2020, a gente teve um crescimento de mais de 30% de pessoas programando viagem e que viajaram em 2022, inclusive. Muitas não viajaram em 2022 porque pegaram as férias compulsórias lá em 2020, 2021, e aí acabaram comprando em 2020 e viajando em 2023, por conta da nossa flexibilidade. Então a gente traz para o mercado justamente essa flexibilidade que o mercado de turismo convencional não tem, né? Então a gente tem essa diferença no segmento. Então, puxando um gancho com relação até o financiamento, né? Eu vi lá no teu Instagram, vi ali no site da empresa, né? Algo que me interessei, que é com relação a essa parte mesmo. Então, até você que nos acompanha, acredito que também tenha o interesse, né? Até mesmo de navegar ali para pesquisar como funciona, com relação a esse pacote diferenciado, né? Pode dizer assim, né? Algo diferenciado, e vocês têm, né? Uma prestação de serviço excelente que vocês têm para aquele que pretende com prazos. Achei bem interessante isso. Fazer parte dos grupos, na verdade, né? Os nossos grupos hoje, eles são compostos, a grande maioria, não é 100%, mas a grande maioria muito por mulher. E a maioria delas estão sozinhas. Então, como os nossos grupos têm as datas definidas já, esses grupos, essas mulheres, por exemplo, querem viajar, precisam de forma de pagamento e tem ali essa forma de pagamento facilitada, companhia de viagem. Então são várias lacunas preenchidas: forma de pagamento, companhia para viajar, assessoria, porque os grupos sempre saem com alguém do Brasil que vai auxiliar, no caso, esse grupo durante a viagem. Liberdade, porque os grupos têm roteiros livres, então a gente faz um pré-roteiro para todo mundo, mas se a pessoa que faz parte do grupo, em alguns grupos, porque tem alguns que tem uma segmentação mais fechada, mas na maioria dos grupos, se a pessoa quiser fazer a própria programação, ela também faz. Então tem essa liberdade nas viagens. Então tem muitas lacunas que a gente vai preenchendo do produto de turismo. Então a pessoa consegue esse financiamento, que é a parte importante. Companhia, vai conhecer um monte de gente na viagem, né? Vai inclusive, pode escolher a opção de dividir quarto, né, com outra pessoa. E também a questão do acompanhamento, que aí os grupos saem com alguém. Se não falar inglês, por exemplo, se o idioma for uma barreira, ela tem alguém ali que vai auxiliar durante a viagem. Então tem todas as lacunas preenchidas para conseguir fazer parte dos grupos de viagem que a gente tem. Ah, que bacana. Inclusive a pessoa, ela tem a segurança, né? Tem também essa parte de se sentir segura em estar com vocês no grupo de viagens, inclusive até para mulheres. Eu até admiro as mulheres hoje, parabéns para elas, né? Porque são guerreiras mesmo, sabe? E corajosas, né? Então, admiro isso, né? Nossas mães e as mulheres. E, além disso, a pessoa, além de fazer parte de um grupo de viagens, que vai conhecer pessoas, ela vai se sentir segura em poder viajar. Ela vai ter prazo para pagamentos. E ela vai poder também, até na boa fé, fazer ali o seu empréstimo para financiamento, que é um produto diferenciado que você tem na tua empresa, para que as pessoas possam realmente se desfrutar das suas viagens, né? Tanto aqui no Brasil ou no exterior. Nossos grupos hoje, a maioria é exterior. A gente trabalha pouquíssimas rotas no Brasil, assim. A gente tem poucas rotas no Brasil. Em geral, a gente quando o grupo é particular, que a gente também tem os grupos particulares familiares,
de empresa, né? Que aí a gente monta para aquela empresa ou para aquela família, por exemplo. Aí a gente tem saídas específicas para o Brasil ou como saídas de cruzeiro, né? A família gosta muito de cruzeiro, então Cruzeiro é muito bom. às vezes tem famílias que faz cruzeiro, ou família que vai para resort. Então assim, depende muito do tipo do grupo, né? Nos grupos individuais a gente tem mais opções no Brasil, mas nos grupos que nós operamos, a maioria, quase que 90% é internacional. No Brasil hoje a gente opera poucas rotas. A gente tem Jalapão e Rota das Emoções, que vai de Fortaleza até São Luís do Maranhão, vai uma rota, né, de acho que 12 dias, se eu não me engano. E agora a gente vai entrar com Fernando de Noronha. Mas fora do Brasil a gente tem América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania, África, basicamente todos os continentes a gente viaja. Então a gente tem hoje 39 rotas para o exterior. Bastante. É bastante opção. A gente vai da Índia até a África, vai para a China, tem bastante coisa diferente, roteiros exóticos, assim, e tem os mais comuns, né? Paris, Londres, Nova York, que são os mais comuns, assim, que a galera ouve falar, mas também os mais top, assim, que nem Maldivas, também tem lá a turma que vai também. Ela vai variar muito do perfil da galera. Agora em abril, por exemplo, a gente tem uma turma que vai para Japão, uma turma que vai para Suíça e uma turma que vai para Londres, Paris e Amsterdã. Então são 3 perfis diferentes, né? Porque Suíça é um perfil mais, como é que fala? Pode dizer, mais chique, porque é um roteiro mais fancy, clássico, assim, elegante. É mais elegante, é um roteiro e é um visual mais legal, assim, né? Muito bacana. Ou a ideia do Eurotrip é uma coisa mais pegada, porque é mais questão de cidade mesmo, não tem muita beleza natural, assim. E Japão é Japão, né? Aquela coisa cultural, um choque de cultura literal, totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. Então são perfis totalmente diferentes de um grupo para o outro, né? Isso em abril. E aí vai até o final do ano, tem roteiro de tudo quanto é jeito esse ano. E aí por isso que a maioria mesmo é exterior, né, que a gente tem aí pra galera. E os grupos de viagens, tem algum limite de pessoas para fechar o grupo? Tem. A gente trabalha com grupo pequeno. Hoje, no mercado de turismo, quando se fala grupo, algumas pessoas têm até restrição, né? A pessoa imagina, vou estar num grupo com 50 pessoas, existem grupos de 200 pessoas, né? Às vezes, quando você vê grupo religioso, principalmente, aqueles projetos de Israel, viagem para... Como que é? Viagens religiosas em geral, tem 500 pessoas, 300 pessoas. Os nossos grupos eles vão variar de 10 a 15 pessoas. Então a gente tem, eventualmente, muito raramente, um grupo com 20. Vai depender muito da rota, mas a gente tem aí histórico até de grupo com 9 pessoas, 8 pessoas. Mas a gente não trabalha com grupos grandes. Até por conta da qualidade do que a gente entrega, né? Eu prefiro que a gente tenha mais proximidade com essas pessoas do que a gente ter um grupo muito grande, muito disperso. Até porque a gente vive a cidade literalmente. Todos os lugares que a gente viaja, a gente usa transporte público, a gente anda na cidade, a gente conhece as cidades. E com uns grupos muito grandes, não daria para fazer isso. Não tem essa flexibilidade, né? Então, se você passa, por exemplo, de 15 pessoas, você não consegue ficar zanzando numa cidade com muita gente, né? Tem que ficar pegando transporte privado e é muito chato. Você não aproveita, você não consegue sentir a cidade desse jeito. Porque aí você consegue dar qualidade para os seus clientes e eles permanecem pela melhor prestação do serviço, né? Permanece. Hoje a nossa recompra, ela é superior a 80%. Então, basicamente, hoje o nosso cliente, quando ele viaja, ele não tem dívida, porque o parcelamento bancário ele vai até a data do embarque. Então, o nosso cliente, quando ele viaja, ele não tem dívida nenhuma. Vai tranquilo, sem nada de dívida. Quando ele volta, ele já se enfia em outra. Então, a nossa recompra é muito grande. Então, a pessoa sai de um roteiro, entra em outro. Sai de um roteiro, entra em outro. Então, ela acaba ficando. Ela vai entrando... Os roteiros foram sendo abertos, inclusive, a pedido dos próprios clientes, né? Então, queria uma rota para tal lugar. Aí a gente vai abrindo para eles. Olha que legal. Mas, no segundo bloco,
teremos mais informações, teremos mais o que lhe dizer sobre viagens. Então nos acompanhe aqui no próximo bloco.